falo com a igreja que a gente chegou junto, né? A pandemia estourou logo na nossa chegada lá, né? Então vocês imaginam como que foi desafio de conhecer o povo sem poder estar junto pessoalmente, né? Então foi um desafio muito grande, mas pela honra e glória do Senhor, o Senhor tem abençoado a vida da igreja, o Senhor tem nos abençoado com um tempo maravilhoso naquele lugar. Estou aqui hoje com o meu filho, a minha esposa, daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade também de conhecê-los aí. Uma alegria de verdade poder estar aqui e poder conhecê-los também. E antes de abrirmos a nossa Bíblia para ler, eu faço sempre um pedido, né? Ainda mais estou aqui hoje em Copacabana, né? Coração do Rio de Janeiro. Não reparem meu R, tá? Eu sou paulista, então eu não falo porta. Até tento, mas não consigo. Eu falo porta. Então, por favor, releva aí o sotaque, que a palavra do Senhor, ela cubra tudo isso, amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, texto que nós vamos meditar aqui nessa manhã. Que a palavra do Senhor ela possa abençoar e edificar a tua vida de uma maneira poderosa, que você possa dar continuidade a esse tempo que você tem vivido de propósito. E eu gostaria de falar aqui nessa manhã com você sobre aprofundar na oração. Aprofundando na oração é o tema da mensagem dessa manhã, e eu quero fazer a leitura com você de Jó 42, do versículo 1 até o versículo número 6. Eu gostaria que você acompanhasse com bastante reverência e atenção ao texto da palavra do Senhor, e conforme eu digo lá em freguesia, que o Senhor comece a falar com você já na leitura desse texto em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui em nosso meio para ministrar aos nossos corações. Jó 42, versículo 1, a palavra do Senhor declara assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E tu disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Você já orou por mim, eu gostaria de orar por você também nesse momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui em Tua presença, Senhor, nesse ambiente de adoração, nessa casa de adoração, e eu te louvo, Senhor, pela vida dessa igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que tem a oportunidade de conhecer aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo ministério, ó Pai, do pastor Fernando, do pastor Mazinho aqui nesse lugar. Senhor, continue abençoando, ó Pai, e edificando o teu povo nessa manhã, na tua palavra, Senhor. Eu me coloco diante de ti e te peço que eu seja um instrumento em tuas mãos e que eu não venha ser, Senhor, um impedimento para que a tua palavra venha falar ao coração dos teus filhos. Que não seja a palavra do Cleiton, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso a bradar em nossos corações nessa manhã. E que o Senhor nos leve a uma profundidade maior na vida de oração. Que o Senhor possa falar conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Pode se sentar, deixe sua Bíblia aberta aí para a gente ir acompanhando o texto que nós lemos nessa manhã. Amados, conforme já falei aqui, tema da mensagem, aprofundando na oração. E algo que eu percebo quando eu leio o livro de Jó, que por sinal é um dos livros que eu acho mais impactantes assim na minha vida, sempre que eu leio, é um livro maravilhoso, a palavra do Senhor toda é maravilhosa, mas existem aqueles textos que mexem com a gente de uma maneira muito especial, e o livro de Jó é certamente um desses livros, um desses textos. Quando nós olhamos logo para o início do livro de Jó, nós percebemos ali uma palavra do próprio Deus falando a respeito daquele homem. O Senhor fala em tom de admiração, o quanto que Jó era especial para ele.
E ele vai ali fazendo uma apresentação de Jó, e eu fico pensando, né, como que seria se fôssemos qualquer um de nós ali no lugar de Jó. Imagina Deus fazendo uma descrição a seu respeito. É algo a se pensar, é algo para refletirmos. E o que será que Deus teria para falar de mim e de você? Eu fico impressionado, pastor, porque quando ele vai falar de Jó, ele fala sobre um homem que o ama, um homem que o ama acima de todas as coisas. E o questionamento de Satanás ao Senhor naquele momento é em tom acusatório, dizendo: olha, ele te ama porque você o enche de bens. Se você não o abençoasse tanto assim, talvez ele não te amasse nessa proporção. E aí, conforme a gente conhece a história, Deus permite então que Jó sofra ataques vindos de Satanás para provar o amor que ele tinha pelo Senhor, para ficar claro a respeito do amor que Jó carregava. Mas eu não quero falar nessa manhã sobre esses ataques, eu quero falar com você sobre como que tempos difíceis nos aprofundam na vida de oração, como que tempos de deserto, como que perdas na nossa vida podem ser muito saudáveis para aprofundar a nossa vida com Deus. E eu quero começar aqui dizendo para você algumas coisas. Quando eu leio aqui, por exemplo, acompanhe comigo novamente o versículo 1 e o versículo 2, olha o que Jó começa declarando aqui, nas últimas palavras dele no livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. E agora pula comigo para o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É impressionante essa declaração de Jó, porque o versículo 2, ele de certa maneira, ele apresenta algo que nós já vimos no início do livro. Jó era um homem temente a Deus. Se a gente ler aqui o versículo 2 só, no final do livro, a gente pode dizer: Senhor, isso aqui nós já sabíamos, isso aqui nós já lemos lá no início do livro de Jó. Só que quando nós lemos o versículo 5, isso causa uma inquietação no leitor mais atento, porque Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de uma maneira mais profunda do que eu conhecia antes. E quando a gente lê o começo do livro, a gente entra num questionamento, e a gente para pensar um pouco, porque, poxa vida, Jó era um homem especial diante de Deus. Deus fala coisas maravilhosas de Jó. E chegamos no final do livro, Jó fala: olha, eu te conhecia só de ouvir falar. Ué, como assim? Como assim? Jó praticamente declara, né? Antes eu te conhecia no raso, mas agora eu te conheço no mais profundo. Como que isso acontece? E aí a gente repara aqui dessa declaração que Jó faz. Jó na verdade está saindo de um lugar comum da fé. Jó está saindo de uma zona de estagnação da fé, que muitas das vezes nós acabamos entrando na caminhada. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, sem querer entregar a idade de ninguém, mas quantos aqui têm 15 anos ou mais de caminhada com Jesus? Levanta a mão aí, 15 anos ou mais. Temos um bom número aqui de pessoas de 15 anos ou mais. Todos novos, né? Todos bem novinhos, não estou entregando a idade de ninguém aqui, mas quando nós entramos num certo momento da nossa caminhada com Deus, algo que facilmente pode acontecer na nossa vida é o seguinte: é a gente entrar numa estagnação espiritual e a coisa nunca mais andar da maneira como progredia lá no início da nossa caminhada. Nós oramos da mesma maneira, nós lemos a palavra da mesma maneira, já criamos hábitos, já criamos manias, e a gente vai estacionando naquilo, e essa zona de estagnação ela é perigosa, porque quando a gente entra nela, a gente já não sonha mais como sonhávamos no início da nossa caminhada, a gente já não almeja mais coisas grandiosas como almejávamos no começo da caminhada. Essa zona de estagnação ela é perigosa. Uma outra coisa para destacar aqui é que ela vai gerando, de certa maneira, em nós, uma imaturidade. Nós oramos aqui pelas crianças, por exemplo, e às vezes a gente se depara com crianças que a gente olha e fala assim, né? Poxa, pastor Mazinho, essa criança é muito madura. Pastor Fernando, essa criança, ela tem uma maturidade diferente da faixa etária dela. De repente, uma criança de 8 a 10 anos, que ela vai falar de Jesus, e ela fala de uma maneira que nos impressiona.
Só que imagina você, essa criança para nesse nível e aos 25 anos ela continua falando da mesma maneira que ela falava antes. Nós já não vamos olhar e dizer para ela, olha, essa criança é muito madura, nós vamos dizer, olha, esse homem está precisando evoluir um pouco mais, essa mulher está precisando avançar um pouco mais, porque a imaturidade, ela foi gerada porque estagnou-se no seu desenvolvimento, estagnou-se no seu crescimento. E às vezes a gente cai nessa mesma cilada, entramos num caminho de maturidade no começo da caminhada, estagnamos e 10 anos depois, a mesma pessoa que um dia estava na rota da maturidade, agora é vista como um homem ou uma mulher imaturo ou imatura. Uma outra coisa ainda, antes de entrarmos nos pontos da mensagem, é que esse ambiente de estagnação, ele tem um outro perigo. E aqui agora a palavra começa a mexer um pouco mais conosco. Gera um ambiente de fuga na nossa vida. O que é um ambiente de fuga, pastor? É simples. O ambiente de fuga é aquele ambiente que eu entro na minha vida, em que eu deixo de lidar com as questões difíceis que me incomodam. É muito mais fácil jogar para debaixo do tapete do que lidar com certas coisas que não tem um cheiro agradável na nossa vida, não tem uma aparência agradável na nossa vida. É mais fácil a gente ir ignorando e deixando o tempo passar. Fugimos das nossas crises, fugimos dos nossos questionamentos, fugimos daquilo que machuca a gente finge que está tudo bem. Só que o Senhor, amados, quando nos leva para o deserto, Ele nos confronta exatamente com aquilo que nós queremos esconder, nos confronta exatamente com aquilo que nós não queremos mexer, porque dói, porque incomoda, porque cheira mal, porque não é agradável. E aí eu trago aqui um testemunho de vida para compartilhar com vocês, e eu vou discorrendo sobre ele ao longo da mensagem. Pastor Fernando sabe disso, eu tenho um problema visual chamado ceratocone, e eu fui diagnosticado com isso no ano de 2011 ou 2010, estava na escola ainda, e desde então esse ceratocone começou a ser tratado com o uso de lentes de contato, óculos não resolve. E quando eu já fui diagnosticado com esse problema, algo que já me foi passado naquele momento está severo. Eu era uma criança, um adolescente, e nós recebemos ali a notícia, olha, cuida bem porque está severo, e ceratocone pode cegar. E anos depois, passados, eu fui fazendo meu tratamento, caminhando, usando as lentes. No ano de 2018, se eu não estiver enganado, eu passei numa médica aqui no Meier, aqui no Rio de Janeiro, já estava morando aqui, pastoreava a igreja em Pilares, e naquele momento eu estava retomando meu tratamento, que conforme o pastor Fernando falou, a gente estudou junto lá na faculdade, eu não sei se ele já falou isso aqui para vocês, mas pensa em seminarista, olha, bicho que não tem dinheiro para nada é seminarista, Uma vez eu já estava namorando com a Natane, só contar um caos rápido aqui, abrir um parênteses, fui levar a Natane e o pastor Fernando num restaurante que tinha lá indo para São Caetano, de comida, de frutos do mar. Falei, vou fazer uma média, Guardei dinheiro meses, falei, vou fazer bonito. Irmãos, a gente comeu aquela coisa gostosa, um restaurante bacana, gastando tudo que eu tinha e que não tinha ali. Aí a Natane depois passou mal, colocou tudo para fora. Falei, poxa vida, Podia ter colocado para fora no restaurante mais baratinho, mas a gente não tinha muito dinheiro. E eu tive que parar o meu tratamento por causa disso. E aí em 2018 eu retomo e fui lá no MER fazer os meus exames para de repente trocar a lente, e ali a médica com todo o cuidado, só que não, ela veio já descarregando todo o meu diagnóstico em cima de mim. Ela nem era especialista em ceratocone, mas ela virou para mim e falou assim, ela pegou meu exame, eu todo felizinho, esperando ela falar como que estava a situação, e ela virou para mim e falou, tu vai ficar cego. E ali eu tomei um baque, eu estava sentado, ela falou, você vai ficar cego, você não está cuidando direito da tua saúde, isso. Eu falei, doutora, pera lá, então vamos lá, prazer Cleiton, não sei qual é o seu nome, mas prazer em te conhecer. É o seguinte, eu tive que parar o meu tratamento por 2 anos, porque eu não tinha dinheiro, agora eu consegui voltar a fazer o tratamento, foi por isso, mas eu estava usando a minha lente, e ela falou, não me interessa, você vai ficar cego, porque seu olho está horrível. Eu falei, amém, obrigado. Fui embora para casa, fui de Uber, a Natane me perguntando no celular, ela estava trabalhando, como estava a situação, amados? Eu cheguei em casa e naquele momento eu entrei num dos maiores desertos da minha vida até então. Cheguei em casa e a minha oração foi silêncio e lágrimas diante de Deus, que eu não conseguia falar uma palavra.
E eu chorando ali, e aí quando eu consegui falar alguma coisa, eu falei para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? O Senhor me chamou para ser pastor, pastor precisa ler, pastor precisa de certa forma aqui, mexer com coisas que eu preciso da minha visão, e eu desabafando com Deus. Só que na mesma oração Deus me trouxe à memória Abacuque, e Abacuque, quando ele estava colocando os questionamentos dele diante de Deus, ele termina o livro declarando: ainda que tudo dê errado aos meus olhos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Assim eu terminei minha oração. Falei: Senhor, o negócio é o seguinte, eu não sei o que o Senhor tem preparado, mas seja feita a tua vontade. Se for da tua permissão que isso aconteça, vai acontecer, mas o Senhor vai continuar conduzindo, o Senhor vai continuar no negócio. E aí eu dou uma pausa aqui no testemunho, já retornarei a ele, mas quero entrar com você aqui no primeiro ponto dessa mensagem. Não sei se você tem o hábito aí de anotar, se quiser anotar, anote. Primeiro ponto dessa mensagem: espiritualmente rasos. E aí eu quero ler com você versículo 3, espiritualmente rasos, versículo 3 e versículo 5. Vamos fazer aí a leitura. A palavra do Senhor diz assim: tu perguntaste, Jó falando para Deus, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, Jó falando agora, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente pega essas palavras de Jó, ele faz uma declaração: antes eu falava de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó está falando de um momento da vida dele, antes e durante o deserto que ele atravessou. E antes e durante a caminhada daquele deserto, Jó falava para Deus coisas que no momento pós-deserto ele olha para trás e admite: falei muita besteira, falei muita coisa que não deveria ter falado, porque Jó estava mais raso na sua vida do que no pós-deserto. Quando a gente lê aqui essas duas declarações de Jó, nós percebemos que Jó descobriu que havia um nível mais profundo que ele poderia chegar, inclusive na sua vida de oração, inclusive na sua maneira de falar com Deus. Jó descobriu, dava para chegar mais fundo, de fato, lá cheguei. Jó reconhece que até aquele momento ele vivia no raso da experiência com Deus, e quando nós estamos no raso, nós falamos coisas absurdas que nós não entendemos, nós falamos de coisas que nós achamos que sabemos. A gente desabafa com Deus e fala: Senhor, parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor virou as costas para mim. Falamos coisas absurdas, nós nos questionamos: Senhor, será que o Senhor ainda está presente? Parece que tu não ouve mais a minha oração. E aí você procura alguém para estar orando por você, porque você sente que a sua oração já não sobe mais, a sua oração não passa mais do teto. Parece aos seus olhos que está tudo parado e nada está acontecendo. Uma outra coisa, além de descarregar de maneira errada, e aí até uma contradição, né, da nossa vida, a gente descarrega as coisas de maneira errada, e ao mesmo tempo a gente não expressa diante de Deus aquilo que nós de fato estamos precisando, de fato estamos sentindo. Às vezes a gente fica com medo de chegar para Deus e abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou precisando de ajuda, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou mal, eu sei que o Senhor tudo pode, e é por confiar no Senhor que eu abro o meu coração para dizer como eu estou. Quando a gente está no raso, a gente não faz isso. E aí quantos de nós, né, no momento difícil da nossa vida, já não fizemos, né, aquelas orações protocolares, né? Aquela oração que a gente já sabe todas as palavras que a gente vai usar, né? Já acostumou a chamar Deus de Pai e nem mais pensa o que significa isso, já chega Pai e vai repetindo aquelas palavras que a gente já gravou, faz uma oração que não vem do coração, ela vem só da memória e coloca diante de Deus e já não tem mais sinceridade nenhuma, já não tem mais relacionamento nenhum. Uma outra coisa ainda, o resultado disso tudo é que não experimentamos o melhor da presença de Deus em oração. Quando nós estamos vivendo dessa maneira, a gente não experimenta o melhor de Deus na nossa oração. Sabe por quê, amados? Coisa boa é ser envolvido pela presença de Deus, não é verdade?
É você sentir Deus no momento que você está falando com Ele. É você realmente sentir, olha Senhor, está tudo caindo, despencando na minha vida. Parece que eu estou caminhando para um buraco e parece que não tem solução. Mas aí você sente Deus, você sente a presença de Deus. E aquela certeza enche o teu coração. E você levanta e sai do teu quarto. Só falta sair bradando para a casa inteira ouvir. Porque você sentiu algo que o mundo não entende, o mundo não saberá explicar, mas você que se relaciona com Deus sabe disso, não é verdade? A presença de Deus é inigualável, mas quando nós estamos no raso a gente não experimenta isso, e aí eu digo para você, o Senhor nos leva a passar pela experiência da dor para aprendermos algumas coisas. E quando eu falo experiência da dor, eu não estou falando sobre morrer alguém, eu não estou falando sobre doença apenas. Experiência da dor é realmente passar por situações, passar por provas literalmente na nossa vida para fazermos coisa que até então nós não conseguíamos fazer e não queríamos fazer. A experiência da dor, eu vou dar aqui alguns exemplos sobre coisas que nós podemos chamar de experiência da dor. Dói na nossa carne, pedir perdão e perdoar. Dói na nossa carne, pedir perdão e perdoar. Dói na nossa carne dar a outra face. A nossa carne, ela nunca vai querer dar a outra face. E aí, recentemente, eu estava explicando lá na nossa igreja o que é dar a outra face. Quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, se alguém bater na sua face direita, ofereça também a esquerda. Quanto conhece esse texto aí, amém? Texto conhecidíssimo. O que significa esse texto, pastor? Se alguém me der um soco, eu levanto e falo para dar do outro lado. Dar a outra face para o judeu naquele momento era simples de entender. Quando alguém chegava para um judeu e dissesse o seguinte, vamos supor que eu chego para o pastor Fernando e falo, pastor Fernando, Jesus Cristo é o Messias prometido. Só que o pastor Fernando é um judeu raiz, ele não aceita isso. E ele entende que eu falei uma grande besteira. O pastor Fernando, com a parte de fora da mão, ele vai dar um tapa no meu rosto, que é o maior sinal de desprezo que um judeu pode dar para outro. Quando alguém dava um tapa com a parte de fora da mão no rosto de alguém, era um sinal público de desprezo. Isso dava até processo naquela época. E alguém podia abrir um processo jurídico para mostrar que eu fui humilhado sem merecer ser humilhado. E Jesus está falando agora para os discípulos, olha, quando alguém bateu na sua face direita, dê também a esquerda. O que significa isso então? Entendendo essa cultura daquele tempo? Simples, quando alguém cometer uma injustiça contra você, não perca tempo se defendendo, deixa Deus te defender, foca na missão e continue levando o nome de Cristo por onde você passar. Quantas vezes nós perdemos tempo com isso? Querendo se defender, pastor, a vizinha está fazendo fofoca com meu nome, pastor, estão me perseguindo no trabalho, pastor, na minha família está uma coisa desagradável, eu vou naquela pessoa e ela vai me ouvir. Amados, se é por causa de Jesus, se é por causa da fé, se é por causa, meu irmão e minha irmã, deixa que o seu advogado, ele não é daqui, o seu advogado cuida de você. Só que dar a outra face dói, porque mexe com o nosso ego. Isso dói, experiência da dor. Outra coisa que a experiência da dor também é ir além do que a nossa carne deseja em qualquer outro sentido. Abandonar os ídolos do coração dói também. Crescer dói, crescer dói. Só que Jó estava no raso e o Senhor então leva e permite que ele vá para aquela experiência toda de dor, para que Jó também pudesse crescer ainda mais. Ele já era um homem de Deus, ele já era alguém amado por Deus e reconhecido por Deus, só que aquele deserto levaria Jó a crescer ainda mais, e o Senhor muitas das vezes permite que a gente passe por situações como essa, para nós também crescermos. Eu digo para você que aquela oração que eu contei para você aqui, do meu testemunho, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca mais orei da mesma maneira. Eu nunca mais cheguei na presença de Deus para orar da mesma forma. O Senhor naquele momento estava dividindo e marcando um novo tempo na minha vida, com muita lágrima, com muita dor e com uma sentença sobre mim: você vai ficar cego. Com uma sentença sobre mim. Você acha que foi tranquilo dormir naquela primeira noite?
Você acha que foi tranquilo aquele dia? Você saber que na época, acho que eu estava com 24 anos, alguma coisa assim. Imagina você saber que você pode viver mais da metade da sua vida, de repente, sem poder enxergar. E eu continuei com aquela dor ali, carregando, mas começava-se um deserto na minha vida. Entro no segundo ponto da mensagem com você. Primeiro ponto, então, nós falamos sobre espiritualmente rasos. O Senhor nos leva a uma experiência de dor. O Senhor permite um crescimento através da dor, enfrentando os desejos, enfrentando nossas tendências carnais. Segundo ponto da mensagem, aprofundados pela experiência. Aprofundados pela experiência. E agora eu quero ler com você o 3 até o 5. Nós pulamos o 4 aquela hora, agora eu quero ler o 4 também. Vamos lá, versículo 3. Tu perguntaste, Senhor falando para Jó, né? Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, o Senhor disse, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó passa por uma experiência com Deus, mesmo no meio de toda aquela turbulência, mesmo no meio de toda aquela perda, e aí você imagina, né? Não basta já ter perdido todas as coisas, não basta ter perdido os filhos, não basta ter perdido saúde física, Jó ainda tem que lidar com amigos que são os verdadeiros amigos da onça, né? Que chega para Jó e fala, Jó, negócio é o seguinte, a melhor participação, pastor Mazinho, daqueles amigos no livro de Jó, foi o versículo que diz que eles ficaram calados e sentados ao lado de Jó. Melhor momento daqueles amigos, porque quando abriu a boca, o negócio foi ladeira abaixo. Toda a tentativa de explicação dos amigos de Jó foi só tristeza, foi só tristeza. Eles chegam para Jó e falam, Jó, aconteceu isso com você porque tu pecou. Jó, aconteceu isso com você porque você blasfemou contra Deus. Jó, alguma coisa você fez. Aí Jó o tempo inteiro, né? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Jó, você oprimiu o pobre. Eu cuidava do pobre. Jó, você blasfemou contra Deus. Eu louvava o Senhor todos os dias. Jó, alguma coisa aconteceu, Jó. Não aconteceu. Jó vai passando aquela turbulência. Só que sabe o que me chama mais atenção no meio disso tudo? É que em nenhum momento Jó deixou de falar com Deus. Você vai ver Jó respondendo os amigos, mas no meio disso ele vai também direcionar a sua palavra para Deus. Ele vai falar para o Senhor, Senhor, por favor, fala comigo. Por favor, Senhor, me faça entender. E ele vai falando com isso, e mal sabia Jó que ele estava se aprofundando na oração, que ele estava se aprofundando na experiência com Deus. E aí, amados, quando a gente olha para isso, nos ensina muito, porque sofre, passa por seus desertos, enfrente as suas lutas, mas nunca, em hipótese alguma, deixe de falar com o seu Deus no meio do deserto. Nunca deixe de dirigir a sua palavra para o Senhor, porque coisas que você nem imagina estão sendo trabalhadas na sua vida, enquanto você fala com Deus e não está sentindo nada. Jó estava crescendo e ele nem percebia. Jó estava se desenvolvendo e ele nem estava notando. Para Jó estava tudo a mesma coisa, nada estava caminhando, mas olhando por cima a situação de Jó e vendo o final da história, nós podemos declarar, Jó estava aqui, ó, só crescendo. Ou podemos dizer, Jó estava só aqui, ó, só se aprofundando em Deus. Enquanto ele falava, Deus estava movendo. E aí eu destaco algumas coisas aqui para nós pensarmos no nosso tempo de deserto. Primeira coisa é que oração é trabalho. Oração é trabalho. Como assim, pastor? Oração envolve persistência. Oração envolve entrega total. E muitas das vezes nós temos que lutar para orar. Uma vez eu li num livro, pastor Fernando, uma coisa que eu achei muito interessante. A oração é um ato antinatural. A oração é um ato antinatural. Como assim? Nossa carne nunca vai querer orar. Não espera. Às vezes a gente está com vontade de comer uma pizza maravilhosa. Às vezes a gente está com vontade de comer uma coisa gostosa. Às vezes a gente está com vontade de ir a algum lugar. Nossa carne ela tem muitas vontades, mas tem uma vontade que a nossa carne nunca terá, é a vontade de orar. A oração é um ato antinatural.
e Jó, mesmo enfrentando tudo aquilo, ele estava em oração, ele estava orando. Uma outra coisa que a gente percebe também é que a oração, ela é um equilíbrio de coisas. A oração, ela tem muitos elementos e todos eles são importantes. Vou citar aqui os elementos que nós temos na oração. Nós temos adoração, nós temos petição, confissão, súplica por transformação, ações de graças, apresentamos as nossas dificuldades. Todos os elementos são importantes na oração. E quando nós não estamos no deserto, nós tendemos a desequilibrar um pouco essa balança. De repente a nossa oração tem só muito pedido, a nossa oração tem muito só agradecimento, a nossa oração tem muito só pedido de ajuda, pedido de perdão. Só que quando nós entramos no deserto, nós descobrimos na oração elementos que nós não estávamos praticando e o Senhor traz de volta para a nossa vida. Nesse deserto que eu passei, eu posso dizer para vocês que o Senhor me trouxe de volta a minha oração, algo que estava escanteado. Eu orava, declarava até, mas não com aquela intensidade. Sabe o que? Senhor, eu dependo de Ti. A gente aprende a declarar no deserto de coração, porque é diferente a gente chegar, confio em Ti, creio que Tu és a cura, e canta, mas de uma maneira robótica, de uma maneira automática. Mas no deserto, quando a gente não vê esperança em nada, que o dinheiro não vai resolver, que médico nenhum vai resolver, que nenhum advogado vai resolver, ninguém vai poder nos ajudar, a gente só pode olhar para o alto e dizer: Senhor, eu confio em Ti, e de todo o meu coração eu estou declarando isso. A gente só tem duas vias, ou vai murmurar, ou vai declarar confiança no Senhor. Eu vou dizer para você, olhando para o livro de Êxodo, aqueles textos da travessia do deserto, eu vou falar: murmurar não resolve nada. Murmurar não resolve nada. Eu nem ia falar isso aqui, não estava nem anotado, mas destaco isso para nós. Murmuração não resolve problemas. Você pode ler a sua Bíblia de capa a capa, você pode ler da primeira até a última página, você pode ler ela toda. Em nenhuma página você vai ver que a murmuração resolveu alguma coisa. Você pode ler livros de história, em nenhum momento da história a murmuração resolveu alguma coisa. Não adianta murmurar, porque a murmuração ela só deixa a gente parado, e a gente vai só azedando por dentro. Só que quando nós declaramos confiança no Senhor, a gente se move e a esperança vai florescendo dentro de nós. O Senhor vai despertando algo que foi se apagando, e o deserto traz essa possibilidade para nós. O deserto ao lado do Senhor, ele é maravilhoso. Uma vez eu li também algo muito interessante, que a alegria, ela é uma péssima professora. O momento de júbilo é um professor não tão eficaz assim. Momento de alegria, momento de festa, a gente não pensa em nada. O próprio Salomão vai declarar isso no livro de Eclesiastes. Olha, há mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. Porque no ambiente de dificuldade, a gente aprende e cresce muito mais. E a gente vê aqui então que nesse deserto Deus leva Jó à experiência. Tempos de paz tendem a nos deixar mais presos em certos elementos da oração e ignorar outros. A experiência da crise lança luz para toda a oração. Aí a experiência da oração é aprofundada ainda mais. E eu entro com você no último ponto dessa mensagem, já caminhando aqui para o encerramento dessa palavra. Terceiro e último ponto: consciência amadurecida como resultado. Consciência amadurecida como resultado. E aí eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 6. Jó 42, versículo 2 e versículo 6, que diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó chega aqui no final desse livro, quando ele chega nesse texto, ele faz essas declarações também. Eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu acho impressionante porque esses versículos nos mostram que a consciência de Jó, ela foi amadurecida de uma maneira espetacular. 3 coisas mudaram na visão de Jó, aprofundaram ainda mais. A primeira delas é que a grandeza de Deus
passou a ser vista por Jó de uma maneira diferente agora. Ele passa a ver, ele tem uma consciência diferente de quem Deus é. Deus é grande. Quando ele responde Jó, quando Deus responde Jó, no capítulo 38 até o capítulo 41, uma coisa interessante para a gente notar é que em nenhum momento, Deus explica para Jó o porquê do seu sofrimento. Nenhum momento. Às vezes as pessoas falam, né? O livro de Jó fala sobre o quê? Fala sobre o porquê de nós sofremos. Não tem isso não. Deus nunca explicou para Jó o que aconteceu. Tem um autor que eu gosto muito, que o pastor Fernando me apresentou, que ele fala assim, olha, o livro de Jó, a gente, para entender legal, a gente pode ver da seguinte maneira: imagina que você vai para uma peça de teatro, e aí, antes de começar a peça, os personagens não sabem nada que vai acontecer. Aí o diretor chega e abre a cortina para você ver o que aconteceu nos bastidores, e fala, olha, vai acontecer isso, isso e isso com ele, por causa disso e disso e disso. Só vocês sabem, eles não vão saber. Fecha-se a cortina entre os personagens e começa a ver. Jó nunca soube do diálogo que tem no capítulo 1 e no capítulo 2. Jó nunca soube do conflito que aconteceu. Jó nunca soube do que Deus falou a seu respeito. Mas nós que lemos o livro, nós sabemos o que aconteceu. E mesmo assim, Jó vai perguntando ao longo do livro, Deus por quê? Deus por quê? E às vezes a gente pergunta também na nossa vida, Senhor, por que eu orei assim e aconteceu assado? Por que eu orei por cura e a pessoa faleceu? Senhor, por que eu orei por isso e aconteceu da outra maneira? Senhor, eu busquei, mas as coisas não aconteceram como eu queria. Por quê? Por quê e por quê? E a gente vai procurando a resposta para esses porquês. Só que quando a gente olha para o livro de Jó, Deus não responde porquê nenhum. Aquilo que Jó perguntou, Deus responde se revelando para Jó. Isso aqui é muito interessante. Deus se revela para Jó. Deus se apresenta para Jó. Jó tem uma experiência com Deus. Imagina você, uma experiência com Deus. Deus se revelando para Jó. E Jó, depois daquilo tudo, sem ter recebido resposta de porquê nenhum, ele declara para Deus, Senhor, se a gente pudesse pegar essas palavras, a gente poderia resumir dizendo o seguinte, Senhor, eu tive revelação e isso me foi suficiente. A revelação foi suficiente, e digo para você aqui, revelação é mais suficiente do que explicações. Quando a gente vive na dependência de Deus, a gente tem experiências com Deus, Deus se revela para nós não temos todos os porquês na nossa mão, mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente confia de uma tal maneira que a gente fala assim, Senhor, hoje eu não entendo, um dia talvez, mas a tua presença basta para mim. A revelação vale mais do que a explicação. Isso é maturidade quando a gente entende. Às vezes a gente está caçando por quê, amados. Não busca por quê não, busca conhecer teu Deus. Eu vou falar para você, naquele momento, no meio daquele deserto todo, eu aprendi isso. E como que Deus foi gerando confiança no meu coração. Eu falei, Senhor, eu praticamente reproduzi as palavras de Jó. Bem sei que tudo podes. E nada foge do controle da tua mão, estou nas tuas mãos. E Jó então declara, ele confia na grandeza de Deus. A revelação de Deus nos amadurece. Vocês estão aí em 40 dias de propósito, amados, busque revelação de Deus sobre a sua vida. Busque a revelação. Às vezes você está entrando nesse propósito com alguns questionamentos na tua cabeça, coloca eles diante de Deus. Você pode colocar, você deve colocar, só que deixa Deus se revelar a você. Deixa a revelação de Deus vir sobre você, porque que experiência maravilhosa é a gente reconhecer o quanto Deus é grande. E de quebra, segunda coisa que Jó vai ter em sua consciência gerada também, é a consciência da nossa própria pequenez. Quando Jó vê a grandeza de Deus, ele também se vê, fala, o que eu sou? Quem que eu achava que era? Olha o que Jó vai declarar aqui, gente, no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ainda tem uma outra declaração que ele fala no versículo 3, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Ele reconhece aqui, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, porque eu sou minúsculo e o Senhor é tão maravilhoso
maravilhoso, mas tão maravilhoso, eu tenho consciência da minha pequenez. A gente tem que parar para pensar às vezes nisso também, porque, amados, o que é uma eternidade ao lado de 70 anos, 90, 100, 150, tempo de vida que nós temos aqui nessa terra? Que é uma eternidade comparado a esse tempo? Às vezes a gente valoriza tantos anos, né? Há muita coisa. Amados, colocado ao lado da eternidade não é nada. E às vezes a gente fica irado com Deus, a gente pensa até em abandonar a Deus por conta de uma porção de tempo que em nada se compara à eternidade que tem preparado para nós. Uma coisa que Deus tratou muito no meu coração quando Ele foi gerando essa confiança foi me fazer entender que a promessa de Jesus para nós não foi uma promessa a se limitar só a essa vida aqui. Até porque o apóstolo Paulo vai falar, se nós não cremos numa ressurreição do corpo, se nós não cremos na promessa de eternidade, nós somos miseráveis. E o Senhor faz uma promessa para nós de eternidade. Aí eu leio no livro de Apocalipse, eu leio na palavra do Senhor, em todos os textos que falam sobre esses tempos que virão, e a palavra do Senhor traz uma promessa tão maravilhosa, toda lágrima vai ser enxugada, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sentimento de perda mais, tudo será restaurado. E aí olhando para isso, o Senhor me fazia olhar para a minha vida e falando, olha, a visão que eu terei na eternidade vai ser tão maravilhosa, que o que são 70 anos aqui? Olha, a saúde que teremos lá, a vida que teremos lá, em nada se compara a esse tempo aqui. E a gente olha, amados, testemunhos de pessoas que vivem situações extremas, que vivem dores extremas nessa terra, e declaram como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que nada se aconteça na minha vida do jeito que eu quero, mesmo que tudo caia num buraco e acabe, eu me alegrarei no Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Que coisa pequena, às vezes a gente se apega, a gente, Senhor, eu quero ter isso aqui a minha vida inteira, eu não quero perder isso, e quando aquilo se perde, a gente fala, Senhor, eu não queria ter perdido isso, e a gente se esquece da eternidade. Aí eu lembro do nosso cenário, né? A gente lembra dos louvores antigos, e graças a Deus tem muitos louvores novos também falando isso, mas uma coisa que eu refleti muito naquele período foi que às vezes a gente fala tão pouco de eternidade, a gente canta tão pouco sobre eternidade, a gente pega os louvores antigos, quantos louvores que falavam falando da eternidade, né? A morada celestial, a vida que teremos, às vezes a gente tem que parar e falar, olha, Senhor, será que eu não estou tão preso aqui nesse tempo, tenho esquecido do que o Senhor tem preparado para nós na eternidade? As coisas que são de fato urgentes, a gente vai vendo pessoas indo em direção à perdição todos os dias, pessoas morrendo, pessoas se perdendo, e às vezes aquilo vai se tornando tão natural para nós. Tem um missionário, indico para você ler, o nome dele é David Brainerd, não sei quantos aqui que já ouviram falar dele. Tem um livro chamado Diário de David Brainerd. David Brainerd foi um missionário que era americano, se não estiver enganado, e ele foi chamado para evangelizar os índios. Morreu de tuberculose aos 20 e poucos anos de vida, e todo dia ele escrevia lá no seu diário, e na reta final da sua vida ele sempre deixava registrado ali, morro aqui agora, mas o que eu estou fazendo tem peso de eternidade, vale a pena. E às vezes a gente perde isso de vista. Jó, na experiência que ele teve com Deus, ele teve consciência da sua pequenez. E uma última coisa que a gente vê aqui, é que ele tem uma consciência também da necessidade de uma entrega total a Deus. E fecho aqui falando sobre oração de novo. Oração, ela, como um autor que, C.S. Lewis, ele diz o seguinte, né? Como que nós podemos provar o valor da oração? E eu lembro que eu estava lendo aquele texto lá, aquilo me provocou, né? Eu fui lendo, falei, eu quero ver onde ele vai chegar. E aí ele vai levantando questionamentos, né? A gente prova que a oração é eficaz pelos milagres que a gente recebe? Aí eu parei para pensar e ele vai seguindo. A gente prova que a oração é eficaz pelos bens que a gente recebe quando a gente ora? A oração é eficaz pela... O que torna e prova a oração ser eficaz? E a resposta que ele conclui eu achei maravilhosa. Ele falou, a gente prova a eficácia da oração sobre o quanto que ela nos torna dependentes de Deus e menos dependentes das coisas dessa terra. A oração eficaz, ela é medida dessa forma. Ela me torna mais dependente de Deus?
As orações que eu faço, elas têm me tornado mais dependente de Deus e mais desapegado. E eu não estou falando sobre abrir mão de tudo que tem nessa terra, dar a casa para os outros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre o coração estar depositado mais em Deus do que em qualquer outra coisa. E Jó, depois de passar por todas essas experiências de perda, ele declara isso no final do livro aqui, a dependência que ele tem de Deus. Ele fala: Senhor, Tu é grande, eu sou minúsculo e eu dependo do Senhor para absolutamente tudo. E aí a gente olha, mas e a gente reflete sobre a nossa vida de oração, e eu digo para você, está passando pelo deserto, ou vai passar daqui a pouco, porque tem aquela coisa, né, depois da tempestade vem a bonança. Depois da bonança vai vir uma outra tempestade, uma outra hora. Nossa vida é feita de lutas e vitórias o tempo inteiro. Que todo deserto nos leve a orar diferente. Que todo deserto aprofunde a nossa experiência com Deus. Que todo deserto nos torne mais dependente de Deus e menos de qualquer outra coisa. Para concluir o meu testemunho, né? Depois eu peguei e fui para um outro médico. Eu falei: não vou mais passar com aquela doutora não, né? Já basta a experiência agradável que eu tive a primeira vez. Fui no outro doutor lá e eu cheguei para ele, falei: doutor, expliquei toda a situação, ele entendeu. Falou: Cleiton, vamos fazer uma lente para você. Aí ele fez um outro exame, ele falou: ó, negócio é o seguinte, teu olho direito, a lente ainda resolve, talvez você vai precisar transplantar uma hora, mas o olho direito dá para a gente seguir aqui, o esquerdo, nulo. Você vai ter que transplantar essa córnea esquerda aí. Falei: beleza. Né, daquele diagnóstico lá atrás, o transplante agora é belezinha. Eu falei: vamos embora. E aí eu fui fazer o teste da lente. Precisava fazer a lente nova. E aí não é o doutor que faz o teste da lente, é uma outra pessoa que trabalha com ele, que não participa dos atendimentos. Né? E o doutor chegou lá e falou: ó, senta aí que vai fazer o teste da lente. Isso era no outro dia. Ele falou: vou ali fora ver o que a menina da recepção quer comigo lá, o rapaz vai vir aqui testar com você, daqui a pouco eu volto e a gente fecha isso aqui. Falei: beleza. Aí o rapaz entrou, abriu a maletinha dele lá e tal, pegou uma lente e ele veio. Gente, eu já tinha feito teste de lente no olho esquerdo, com tudo quanto é lente você imaginar, desde as mais baratinhas até as mais caras, nada resolvia. Meu olho esquerdo estava nulo, os próprios exames mostravam isso. E aí o rapaz veio com a lente para pôr no meu olho esquerdo. Eu na hora pensei, falei: eu vou falar para ele que o esquerdo não, porque o esquerdo está nulo, não é lente no esquerdo, é no direito. Só que alguma coisa me travou ali. Falei: quer saber do negócio? Ele vai pôr, ele vai ver que não dá, né? E ele veio colocar a lente no meu olho esquerdo. Ele colocou no olho esquerdo, aí colocou aquele troção na cara lá, não sei o nome daquilo, né? Na hora que ele abriu, rapaz do céu, na hora que ele abriu aquele negócio, ele falou: lê lá o que está lá na frente. Comecei a ler tudo lá. Eu falei: Jesus. Falei: que é isso? Aí eu parei assim, ele falou: está conseguindo enxergar? Mas não, eu estou respirando, peraí, vou continuar. E aí lendo, chegou num certo ponto, eu não conseguia mais, mas li. Aí ele veio e colocou no direito, li também. Nisso o doutor chegou e ele viu que ele estava mexendo ainda, fazendo um fechamento no meu olho esquerdo. Ele falou: ué, no esquerdo não, é no direito. Aí o rapaz virou para ele e falou: doutor, ele está vendo no olho esquerdo ali. E essa semana eu voltei lá, tive que trocar minha lente, e o doutor ainda veio com uma outra boa notícia, depois desses anos todos. Eu fui fazer lá o exame, ele falou: Cleiton, ceratocone não tem cura. Ceratocone não tem cura. Ceratocone ou ela estaciona, ou você transplanta para resolver. Regredir, curar, não existe cura, né? Casos raros até regredir. E lá ele ainda me passou um diagnóstico, falou: só a ceratocone estacionou, e não só estacionou, ela regrediu 1 grau em cada olho. Amados, eu ainda uso lente, preciso delas, mas no meio disso tudo, serviu para Deus me mostrar uma coisa: é bom depender do Senhor. Não existe coisa melhor do que isso. Só que antes disso acontecer, eu precisei passar por esse deserto. Eu precisei sentir na pele o quanto que é bom depender do Senhor. E eu falo para vocês, quando eu testemunhei isso em Pilares, quando eu testemunhei isso em freguesia, agora digo sempre a mesma coisa para você: louvo a Deus hoje, assim como eu aprendi a louvar lá atrás com o diagnóstico de cegueira, porque não é o diagnóstico que molda a minha adoração ao Senhor, é o próprio Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei porque Ele permitiu, e nem me interessa, porque o Deus que está ao meu lado é suficiente. Jó entendeu isso. Jó perdeu bens, Deus restituiu os bens, todos. Jó perdeu os filhos, Deus deu os novos filhos a Jó. Só que os filhos, a gente sabe, filho é especial, cada um
Deus não ressuscitou os 10, ele deu novos. Os outros continuaram mortos depois. Só que Jó não murmura e não questiona, sabe por quê? Quem passa pelo deserto e amadurece na oração, sabe que a promessa de eternidade, ela segue em vigência, e aquilo que se perdeu, que eu não vou recuperar, um dia o Senhor me dará essa alegria, porque Ele tem tudo preparado em suas mãos. O Senhor nos leve a essa maturidade, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Vamos colocar, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar por você nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e refletisse nas palavras que você recebeu. Eu não sei qual foi o ponto que Deus mais falou com você, mas eu quero convidar você nesse momento a meditar comigo naquilo que você recebeu, a sentir o gosto desse alimento. O ponto que Deus mais falou com você, traga agora a sua memória e dê uma resposta ao Senhor na sua oração. Começa orando você aí. Deus falou, em oração nós respondemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos responder a Ti em oração nesse momento, entregando nossa vida em Tuas mãos. Senhor, tem coisas que o Senhor permite perdermos nessa vida e nós recuperamos. Tem coisas que o Senhor restituirá. Tem coisas que o Senhor não vai restituir, mas em tudo há um propósito. Que o Senhor nos leve a confiar em Ti todos os dias. Senhor, eu oro por toda a igreja metodista em Copacabana. Eu oro por cada pessoa que vai assistir essa mensagem. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos leve a uma maturidade espiritual, a uma maturidade na vida de oração. Senhor, nos leve a uma profundidade. Jó era um homem piedoso. Antes de tudo aquilo, ele orava ao Senhor, ele sacrificava ao Senhor, ele te buscava, ele cuidava dos seus filhos. Era um homem, aos olhos humanos, ideal. Só que no final de tudo isso, ele ainda é capaz de declarar: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Eu conhecia num nível que eu até achava ser profundo, mas eu descobri que há um nível maior, há um nível melhor. E eu te peço, Senhor, traga isso também sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, todos aqui nesse lugar, os que têm mais tempo de caminhada, os que têm menos, Senhor, em nome de Jesus, nos dê a capacidade de sonhar, Senhor, sonhar com o avanço do Teu reino onde nós estamos, sonhar com a salvação da nossa família, sonhar, Senhor, com a restauração, com a libertação, sonhar com o crescimento da Tua igreja, com o avanço da Tua obra. Senhor, não queremos viver estagnados, Senhor, que a nossa dependência esteja sempre no Senhor, porque como o Senhor Jesus nos ensinou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nós depositamos em Ti a nossa confiança, louvamos e engrandecemos o Teu nome, oramos em nome de Jesus. Declare bem forte aí, amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.